Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 29º dia do desafio e hoje nós vamos orar para que haja obediência à palavra de Deus. Nós oramos tanto, nós pedimos tanto, nós clamamos tanto ao Senhor e Deus ele sempre dá a resposta dele. Muitas vezes a resposta não nos agrada, mas Deus é o nosso Criador, Ele é o consumador das nossas vidas e como filhos do Senhor, nós devemos obediência a Ele. E quando nós nos tornamos desobedientes, nós acabamos nos prejudicando. Quantas vezes Deus nos pediu algo e nós não obedecemos e acabamos passando por situações difíceis, mas não foi o porquê o Senhor quis, foi a nossa atitude de desobediência à vontade de Deus que nos gerou o mal. A palavra do Senhor fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 em diante. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Duas palavras faladas nesse texto que remetem à desobediência realizada pelo rei Saul. Deus pediu algo a Saul, e era dever de Saul obedecer. E para tentar se justificar e considerar que estava fazendo certo e não o errado, ele quis consertar, oferecendo sacrifício. Foi quando Samuel falou esta palavra: se Deus quer mais sacrifício ou se Ele quer mais obediência. Creio que muitas vezes nós temos sacrificado a coisas que Deus não queria o sacrifício. Deus está considerando o sacrifício de tolo. De que adianta fazer campanhas e mais campanhas, fazer jejuns e mais jejuns, e não obedecer à vontade de Deus, porque estamos querendo realizar a nossa vontade e nós não vamos conseguir nada com isso, porque Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu trouxe essa palavra é um pouco dura, mas é aquilo que nós temos que ouvir, porque desobedecer a Deus é rebelião, e quando nós nos rebeliamos contra Deus, nós nos tornamos inimigos dele. Um que se rebeliou contra Deus e contra a vontade dele foi Satanás. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser o próprio Deus. E aqui está falando dessa situação do orgulho, da arrogância. Satanás foi arrogante, porfia, e isso é idolatria. Ser arrogante na presença de Deus torna você um idólatra. E a idolatria e a rebelião são situações que nos afastam do Senhor e nos tornam inimigos de Deus. Mas eu quero te dar uma palavra para aquele que serve a Deus
e obedece à palavra dele. Essa palavra está no livro de Isaías, no capítulo 65, versículo 16 em diante. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio nos céus novas coisas e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia. A palavra do Senhor nos dando uma voz de alegria. O Senhor está aqui nos mostrando que aqueles que obedecem a Deus, que aqueles que servem a Deus na verdade, que jura pelo nome dele e que honra o nome dele, esse Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. A graça da obediência ao Senhor gera o agir de Deus, o ouvir do Senhor. Deus se levanta do trono a favor dos teus servos. A obediência ao Senhor gera o milagre. A obediência a Deus gera algo novo, algo que o Senhor cria, algo que você nem espera, o seu coração ainda nem sonhou. É o que o Senhor tem para você. Se você for a pessoa obediente que o Senhor quer. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus não quer sacrifícios e holocaustos, Ele quer obediência, e a obediência do Senhor gerará vida nova, renovo, restauração, porque Ele tem o prazer de abençoar aqueles que servem a Ele de verdade e que o buscam na madrugada e que o busca no seu dia, nas suas ações do dia a dia, nas suas atitudes. Seja fiel ao Senhor, meu irmão, minha irmã, e você receberá o melhor de Deus nessa terra. Você não vai chorar mais, você não vai se lembrar dos momentos de amargura, de dor, de sofrimento. É uma promessa do Senhor. Tudo se faz novo para aquele que obedece ao Senhor e faz a sua vontade. Então eu trouxe uma palavra no início que fala o que é a desobediência e por que Deus não quer que você desobedeça. Mas aquele que Deus tem ali, na obediência, no agir conforme a vontade de Deus, Deus abençoará. Ele ouvirá as suas orações. Você está orando, meu irmão, minha irmã, por essas pessoas que você tanto ama. Você está orando, você está clamando, você está pedindo ao Senhor. Então, obedeça à vontade dEle. Por mais difícil e por mais que pareça loucura para você, lembre-se, a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Deus nos está instruindo dia a dia,
29 dias de atitudes que devemos tomar para alcançar o milagre, para sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus e para que a nossa história seja renovada e reescrita pelo dedo de Deus. Mas é necessário que você obedeça. Ore para que Deus venha desenvolver a obediência no seu coração. E que essa pessoa que você está orando também seja temente ao Senhor e obediente à palavra dele. Talvez essa pessoa ainda não sirva a Deus, mas continue orando, porque se você estiver na presença do Senhor, tenha certeza que você e a sua casa servirá a Deus. Mas Deus está falando aqui na palavra dele. É necessário obedecer e não considerar a sua sabedoria. Não se estribe nos seus próprios entendimentos. Saul quis agir por conta própria, achando que aquilo que ele estava fazendo era o melhor. Mas Deus não queria aquilo. Deus queria que ele fizesse outra coisa e ele não fez. E aí ele tentou remediar e consertar oferecendo sacrifícios ao Senhor. E aquilo se tornou a abominação a Deus. Então suas atitudes têm que ser conforme aquilo que Deus manda fazer e não conforme a sua vontade. Obedecer é melhor que sacrificar. Não faça campanhas, não faça jejuns, se você não tiver a consciência de que Deus vai falar e vai responder, mas não necessariamente vai ser conforme o que você quer. A resposta de Deus deve ser obedecida, porque quando você obedece, você tem a vitória e a mudança da sua história no nome de Jesus.